Então, já percorrida a etapa de coagulação, floculação, sedimentação e filtração, a gente vai agora para as últimas partes do tratamento, que são as etapas de desinfecção e fluoretação da água. A desinfecção vai servir para eliminar de maneira econômica os micro-organismos patogênicos ainda resultantes na água que não foram removidos nas etapas anteriores. Então, são as bactérias, são os protozoários, os vírus ou os vermes que podem trazer um risco sanitário às pessoas ao consumirem a água com esses patogênicos. E aí, dependendo de qual for o organismo que se pretende inativar, o mecanismo e a natureza da desinfecção pode variar. Os principais agentes desinfetantes utilizados no tratamento da água são o cloro, na sua forma tanto gasosa, quanto sólida, quanto líquida, também as fluoraminas, o dióxido de cloro, o ozônio ou a radiação ultravioleta. Geralmente o cloro é o agente desinfetante mais utilizado porque ele tem custo, né, mais baixo em relação aos demais desinfetantes e ele é que deixa aquele residual de cloro obrigatório de ser encontrado na rede de distribuição de água para garantir que a água não se contamine no caminho entre a ETA e até chegar às nossas casas, passando pela rede de distribuição de água. Então, como eu preciso deixar esse residual de cloro após sair do tratamento, então o composto desinfetante mais utilizado é o cloro. Além dessas vantagens, né, de ser um agente desinfetante barato e deixar esse residual de cloro no sistema de distribuição de água, o cloro vai ser facilmente disponível tanto na sua forma líquida, quanto gasosa, quanto sólida, e é capaz de destruir a maioria dos micro-organismos patogênicos. Então, ele tem boa eficiência, é barato e ainda deixa esse residual de cloro disponível na água. No entanto, as desvantagens do cloro em relação a outros desinfetantes é que ele é um gás extremamente venenoso e corrosivo. É necessário ter bastante cuidado com o uso, né, com a operação da desinfecção com cloro pelo operador da ETA, para que ele não tenha problemas de saúde, por exemplo, com irritação dos olhos ou com problemas de pele, ao entrar em contato com o cloro. E além disso, a gente tem aquele problema que eu venho falando ao longo, né, dessa disciplina, que é associada à formação dos trialametanos, quando o cloro reage com matéria orgânica de origem natural presente na água, que não tenha sido removida nas etapas anteriores do tratamento da água. Aqui a gente tem os cilindros de cloro, que é a forma mais barata e mais eficiente utilizada na desinfecção da água. É utilizado geralmente para ETAs de grandes vazões, certo? Então a gente tem aqui os cilindros de cloro que podem ser utilizados. A gente também pode fazer a desinfecção com hipoclorito de sódio, que é utilizado para pequenos sistemas, né? Vai ter o cloro na sua fração líquida, e é necessário se fazer diluição do cloro para conseguir utilizar ele na sua desinfecção. Alguém aqui já deve ter recebido, ou já deve ter visto, esse frasco que a gente recebe pelos agentes de saúde do hipoclorito de sódio, que é utilizado na desinfecção, né, caseira para água, ou para verduras, ou para as frutas, que é um agente que vai matar, né, que vai eliminar os patogênicos presentes na água. E o cloro, na sua forma sólida, né, o hipoclorito de cálcio, são utilizadas pastilhas, e essas pastilhas elas podem ser empregadas em dosadores automáticos de cloro. Então, o operador insere as pastilhas, né, em períodos programados da operação da ETA, e ele é bastante empregado em sistemas simplificados, ou para se fazer um reforço na desinfecção da água que chega ao reservatório dentro do sistema de distribuição de água. Para a gente conseguir monitorar se a desinfecção está sendo eficiente ou não, são utilizados indicadores de presença de patógenos, a exemplo da bactéria Escherichia coli, e para a gente conseguir fazer com que esses patogênicos sejam eliminados, sejam reduzidos, é necessário que o cloro passe um tempo de contato com a água tratada de aproximadamente 30 minutos, que são chamados tanques de contato utilizados no processo de tratamento da água. Eles são empregados justamente para favorecer com que o cloro ele haja na eliminação desses patogênicos, e a dosagem e o tipo de agente químico vai alterar também a eficácia do processo de desinfecção. Então, por fim, o cloro ele tem tanto esse aspecto, né, corretivo, de eliminar os patogênicos presentes na água, como também um aspecto preventivo de manter o residual de cloro presente na água, para conseguirmos antever uma eventual contaminação da água na rede de distribuição.
A outra etapa utilizada no tratamento da água é a fluoretação. Diferentemente da desinfecção, que é obrigatória, a fluoretação ela não é obrigatória, né? A portaria de potabilidade ela não traz essa obrigatoriedade em relação ao uso do flúor. Então, a fluoretação vai ser para adicionar produtos com flúor para a prevenção de problemas odontológicos na população. Pode ser utilizado fluoreto de sódio ou fluoreto de cálcio, ou fluossilicato de sódio ou ácido fluossilícico, sendo que essa adição de compostos de flúor vai depender basicamente da qualidade da água bruta, né, da qualidade da água natural. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a CAERN ela não adota a adição de flúor no tratamento da água. Já nas ETAs de São Paulo, isso já é mais comum. Por que algumas regiões, né, aplicam flúor na água? Porque há uma indicação de redução, né, de cerca de 70% da incidência de cáries em crianças e também é uma forma de atingir a população mais carente que já tem deficiências em relação à sua alimentação ou em relação à informação ou acesso a outros compostos que contenham flúor. No entanto, existem alguns argumentos desfavoráveis à sua aplicação, que é porque o flúor afeta o sistema digestivo, cardiovascular, respiratório e nervoso das pessoas, e além disso, o flúor em excesso pode provocar um amarelamento nos dentes, chamado fluorose óssea, e pode também ser possível indutor de câncer ósseo, em altas concentrações. Então, como a população ela já utiliza flúor, né, dos cremes dentais ou de outros compostos, e na água bruta já se tem também a concentração natural de flúor, adicionar mais esse composto químico na água tratada pode trazer esses riscos. E aí, dependendo dessa qualidade da água bruta, pode-se ou não adicionar o flúor na água.